Gurizada, o técnico Renato Portaluppi não gostou nada de ser questionado sobre o tempo de folga que dará aos seus jogadores na próxima data FIFA. Renato justificou o número de gols que vem tomando nos últimos 5 jogos com falta de tempo para treinar. Renato ainda fez um desafio aos outros técnicos brasileiros sobre dar ou não folga aos seus jogadores. Tudo isso nós vamos falar a partir de agora neste conteúdo aqui do nosso Central Grenal, então te inscreve, deixa o teu like e vamos para o vídeo. Bom, meus amigos, não é mistério para ninguém que o Grêmio vem tendo uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, foram 13 gols em apenas 5 jogos. E 3 gols tomados pelo Lanterna. Três gols, aliás, tomados por um Internacional que não fazia gol em ninguém no campeonato, tinha um dos piores ataques. Renato concordou com todas essas afirmações, disse que o time precisa sim treinar mais, disse que o time precisa de mais entrosamento. Mas Renato se defendeu dizendo que o Grêmio não tem tempo para treinar entre um jogo e outro. Renato reclamou da falta de tempo entre os jogos. O Grêmio joga na quarta-feira, joga no final de semana, joga no meio de semana, joga no final de semana, e entre um jogo e outro, o Renato disse que muitas vezes os jogadores não conseguem se recuperar direito. E não conseguem se recuperar, já tem que viajar, e aí o treino acaba sendo muito leve e eles não conseguem ter esse entrosamento. Renato disse também que um dos grandes problemas é a mudança de time a todo instante, a mudança de esquema. Isso porque no último jogo contra o América, por exemplo, o Jeromel não jogou porque estava com desgaste muscular, acabou entrando durante a partida, foi poupado alguns minutos. O Kahneman estava suspenso, tinha levado o terceiro cartão amarelo, então o Grêmio teve que jogar com Bruno Alves e Bruno Vini. Renato disse que seria muito fácil fechar a defesa, tirando um jogador do ataque, colocando um jogador de volante ou colocando um zagueiro a mais, fechando totalmente a casinha, mas aí reclamariam que o Grêmio não cria, que o Grêmio não consegue ir para cima e o Grêmio deixaria de ser um time ofensivo, coisa que o próprio técnico Renato já disse em diversas entrevistas que prefere ver o seu time assim. Renato já disse em outras entrevistas que prefere um Grêmio que faça muitos gols, que tome gols, mas que faça mais gols. Enquanto isso estiver ocorrendo para ele, tá tranquilo, tá tudo legal. Sobre oscilar no campeonato, Renato disse que isso é muito comum, todos os 19 times oscilaram ou vacilaram, como ele mesmo gosta de dizer, e que com o Grêmio não seria diferente. Até aí, a entrevista estava num tom, vamos dizer assim, parelho, um Renato tranquilo, explicando, legal, estava uma entrevista acontecendo de forma natural. Até a pergunta do repórter Lucas Dias, da Rádio Bandeirantes, da TV Bandeirantes. Ele questionou o Renato, porque o Renato disse, afinal de contas, que precisa de tempo para treinar. E questionou o Renato. No mês que vem, agora em novembro, tem uma nova data FIFA, tem uma nova parada. O que o técnico Renato vai fazer? Vai dar o mesmo número de folga para os jogadores ou vai aproveitar esse tempo para treinar? E aí, meus amigos, o Renato levantou o tom, Renato se exaltou, disse que o Grêmio precisa buscar os pontos antes da parada, tá? Levantou o tom de voz, disse que os dias de parada, que todos os clubes do Brasil deram mais ou menos o mesmo tempo para os jogadores poderem folgar, que cada treinador decide o que é melhor para a sua equipe, para o seu grupo, e abre aspas para falar do Renato. Como que eu ou qualquer outro treinador não vai dar folga? Desafiou qualquer treinador do Brasil a segurar e não dar folga aos seus jogadores na data FIFA. Abre aspas. Tem tempo para treinar e vai dar folga. Quero ver segurar 35 jogadores aqui, fazer eles treinarem. Com que cara, com que disposição eles vão ficar. Quero ver fazer isso. Fecha aspas. Renato ainda foi além. Disse que ninguém fala que tanto o próprio treinador quanto os jogadores ficam domingo, fica feriado, fica todo mundo no CT treinando. Renato disse que não dá folga durante a semana para os seus jogadores. O que, vamos lá, não é tão verdade assim, porque geralmente após os jogos é considerado uma folga, não é verdade? Os jogadores voltam para suas casas, eles não vão para o CT treinar. Então,
não é bem essa história assim, geralmente uma vez por semana tem folga, mas o Renato disse que não. Disse que não dá folga durante a semana, muito raramente isso acontece. E Renato, claro, aproveitou para dar uma cutucada, né? Disse que o Grêmio está no G4, tá brigando na parte de cima da tabela quando pensaram que o Tricolor ia cair. E aí o Renato disse, olha, vão ter que aturar. É a entrevista de Renato Portaluppi, sempre dando aquela cutucada. E aí, quero saber a tua opinião. Renato vai dar tempo de folga, Renato vai fazer os jogadores treinar, afinal de contas é a final de campeonato, vale a tão sonhada vaga na Libertadores da próxima temporada, o Grêmio é o quarto colocado, conseguiu trazer a vitória de Minas Gerais, o Atlético Paranaense empatou o seu jogo, ficou estagnado na tabela, mas o Flamengo ainda não jogou e pode ser a pedra no sapato de tirar o Grêmio lá da parte de cima da tabela. Quero saber a tua opinião? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.